Que a paz do Senhor esteja com você. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação, nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 6. Uma passagem da Bíblia muito conhecida, quando Daniel é lançado na cova dos leões. Mas o mais importante dessa palavra é que você comece a entender, a partir desta palavra, que muitas vezes Deus nos permite passar pelo vale, passar por uma aflição. Nos permite passar, ele não nos livra da aflição. E quando acontece isso, é porque tem um propósito naquela aflição. Vai cooperar para o bem daquele que Deus está trabalhando. E quando o Senhor permite que passamos por uma aflição, Ele nos livra na aflição. Quando Ele permite uma aflição, Ele não deixa você e nenhum de nós na aflição sozinho. Na aflição, você tem Ele. Ele é o seu sustento. Ele está do seu lado. Ele que tem a última palavra. Ele que vai estar trabalhando por você. Se não, vejamos. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele sofreu uma injustiça muito grande. Porque Daniel, ele se destacou. Ele ali como um cativo de Judá. E ele como um cativo de Judá, no lugar dele ser um homem revoltado, e olha que ele era jovem quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele era jovem. Mas Daniel, ele em momento algum se revoltou contra Deus e nem contra as pessoas. Ele continuou aquela situação terrível, aquela aflição que ele passou, não modificou o caráter dele. Não teve o poder de sugar a alma dele, a maneira de ser. E ele era um homem, um jovem, que ele acreditava profundamente na verdade das Escrituras Sagradas. E ele não só não se revoltou, como ele se destacou pela obediência dele de não ter se contaminado com o alimento e as ofertas do rei. Ele não se contaminou. Ele não quis comer das iguarias do rei. Ele não quis porque ele sabia que ali tinha muitas iguarias que eram ofertas aos demônios, aos falsos deuses. Então ele sabia que aquele alimento, se ele recebesse aquele alimento, ele estaria de alguma maneira se contaminando. E ele foi fiel a Deus, lá no cativeiro. Ele foi fiel a Deus e ali ele se destacou. Deus honrou a fidelidade de Daniel, como o Senhor faz sempre. Ele honra a nossa fidelidade. E ele destacou Daniel de tal forma que Daniel era dos 3 homens que governavam ali. Daniel era um deles. E o rei Dario ainda queria que ele fosse acima desses 3, que ele se tornasse superior a todos os demais que estavam ali servindo ao rei. E isso, infelizmente, trouxe naqueles homens que estavam ali com ele, que eram príncipes também, uma inveja de Daniel, por Daniel se destacar, a tal ponto de fazerem aquela armadilha e lançar Daniel na cova dos leões. E ali,
Daniel, naquele momento que foi lançado na cova dos leões, ali ele foi provado por Deus. E lembre-se, Deus prova aos que ama. Aqueles que ele ama, que ele tem um propósito maior, ele prova. Todo aquele que Deus ele escolhe para abençoar, ele prova. Ele refina o homem. E ele refinou. Ele fortaleceu a fé de Daniel. Daniel, apesar de ser proibido de adorar a Deus, foi o decreto que aqueles que estavam com inveja de Daniel queriam encontrá-lo no erro. E disseram, nós não vamos conseguir encontrá-lo no erro. Porque ele não errava. Ele andava de forma correta. Ele se prostrava diante do Senhor, do Criador dos céus e da terra, 3 vezes por dia, apesar de extremamente ocupado. Porque tem gente que acha que não tenho tempo de falar com Deus. Não, eu não tenho tempo de estudar as Escrituras Sagradas. Não é porque eu trabalho muito, você não tem ideia como eu vivo ocupado ou ocupada. Daniel era extremamente ocupado. Ele fazia muito bem o trabalho dele, que ele se destacou. Mas nem por isso ele deixou de fazer a coisa mais importante que nós devemos fazer. Buscar a face do Criador. Aquele que o fez existir. Aquele que o capacitou, que o destacou. Diante de todos aqueles que trabalhavam para o rei Dario. Então, ele honrava ao Deus que o honrava. É muito importante isso. E aí o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Ele permitiu que Daniel fosse à cova dos leões e lá ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E assim Deus livrou Daniel. E assim o rei Dario fez um decreto dizendo que todos deveriam temer e tremer diante do Deus vivo, que livra os seus de todo o mal. Ele livra. Quando ele não livra do mal, ele livra no mal. Mesmo a pessoa estando lá, no lugar de perigo, Deus livra. Deus livrou os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Lembram? Então, é o Deus Todo-Poderoso que está cuidando de você. Se você hoje, você se encontra numa situação de muita angústia, de aflição, de desespero, onde você está procurando uma solução, é isso que Deus quer que eu te diga hoje. Mas que não seja apenas que passe essa palavra, chegue diante de você e não faça diferença. Você tem que entender que o Senhor me chamou para dizer para você que Ele está cuidando de você. Mas se Ele está cuidando de mim, por que eu estou passando por essa aflição? Não foi isso que Daniel fez. Você vê que não existe questionamento. Daniel não questionou o Senhor. Daniel continuou fazendo o que sempre sabia fazer, adorar ao Deus vivo. Então entenda, o Senhor disse hoje para você que está passando pelo vale do sofrimento, de angústia, de tribulação, de escassez. Saiba você que o Deus vivo, Ele é dono do ouro e da prata. Eu não estou lhe prometendo bonança, dinheiro, fartura para você jogar fora, para você até se desviar do caminho. Porque quando a coisa fica muito fácil, é uma provação perigosíssima essa da bonança, quando está tudo bem. É muito perigosa essa situação. Porque você, quando está muito bem, você procura menos o Criador. Procura menos o Criador. É uma consequência, infelizmente, da natureza humana.
Deus, como hoje mesmo eu ouvi a minha irmã Sãozinha dizendo, Deus, ele não sai, ele não se afasta de você. Mas quando você está em desobediência, é você quem se afasta de Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua de braços abertos te abençoando. Mas você precisa entrar na presença dele. Você precisa voltar para ele. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa estar em comunhão com Deus. Porque a fidelidade, a sua fidelidade, vai fazer com que você se fortaleça. Porque você vai estar nele. Você vai encontrar nele. Se você está na sua fidelidade e você está passando por aflição, ele está com você e vai livrar você na aflição. Apesar da aflição. Porque ele é Deus. E ele é Pai. E ele ama você. E ele me inquietou para falar isto para você. Que ele continua no controle de sua vida. E que você não tem nada que desistir da sua relação com Deus. Você tem mais é que buscar a face dele. Você busque o Altíssimo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe do que você precisa antes de você ter consciência de que precisa. Ou que você venha saber que você vai precisar daquilo. Ele já sabe. Ele sabe tudo de sua vida. Ele sabe que você está agindo com fidelidade, como Daniel. Estava ali buscando a face do Senhor, em obediência, renunciando ao pecado, renunciando ao mundo, renunciando às ofertas tão tentadoras do mundo. E você está ali, renunciando a tudo. E apesar disto, você é colocado numa cova de leões. Você, de forma injusta, você é acusado e é lançado numa cova de leões ferozes. Porque saibam que aqueles leões, eles estavam ávidos, eles estavam com fome. Tanto que quando Daniel é retirado da cova de manhã e o rei manda lançar aqueles que o colocaram naquela situação de perigo, e quando aqueles homens maus são lançados na cova dos leões, ali os leões não deixam nem que eles toquem no fundo da cova. Os leões avançam neles. E a palavra diz que eles esmigalharam os ossos daqueles homens. Então, os leões realmente foram controlados, detidos pelo poder de Deus, que enviou um anjo para livrar Daniel. E assim ele está com você nesta situação difícil. Você só precisa se posicionar como Daniel. É isso, é disso que você precisa. Não deixe que o mundo te contamine. Não deixe que as coisas estejam diante de você. Não deixe que a sua fé seja esfriada por causa da provação. Porque depois da provação, sabe o que aconteceu com Daniel? A palavra de Deus diz aqui, no capítulo 6, eu vou ler o último versículo, 28. Depois você faça uma leitura do livro de Daniel, o capítulo 6, que fala sobre tudo como aconteceu quando ele foi lançado na cova dos leões. A palavra de Deus diz que este Daniel, no versículo 28, o último versículo do capítulo 6. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele, olha, veja bem, que ele se tornou rei no tempo de Nabucodonosor. Dario, ele entrou depois que o filho de Nabucodonosor assumiu o lugar do pai. E aí, porque foi extremamente
ele pegou meu Deus, não posso esquecer. Ele pegou as taças, as coisas que eram os instrumentos que eram usados na adoração a Deus, que os sacerdotes usavam aqueles cálices, aquelas coisas para o Senhor, ali em honra a Deus. O filho de Nabucodonosor toma aquilo, pega aquilo, manda pegar e fica colocando bebidas e ficam bebendo, fazendo uma festa mundana, cebosa, com aquilo que era sagrado, que era usado em adoração a Deus. E aí, Deus deu a sentença, colocou na parede a condenação do filho de Nabucodonosor. E olhe que Daniel foi quem leu a sentença, interpretou aquelas palavras que estavam escritas ali na parede. A sentença que dizia que ele ia perder o reinado dele para os medos e persas. Ou seja, Daniel já estava com... Aí aquele rapaz sai do poder, ele é tomado, o reinado é tomado por Dario, e aí Dario reconhece que Daniel tinha uma sabedoria excelente, extraordinária, e honrava Daniel. E aqui no último versículo deste capítulo 6, ele diz que Daniel prosperou no reinado dele e também no reinado de Ciro, o persa. Olha como Deus honra aquele que é fiel a ele. Olha que coisa tremenda, como vale a pena entregar a vida ao Senhor. Porque ele prosperou, ele recebeu de Deus aqui na terra, quanto mais na glória. Como ele deve ter sido recebido por Deus na glória. Então, vale a pena ser fiel. É fácil no mundo que nós vivemos? Para o mundo é impossível. Mas se você está nele, é muito possível. Não é mérito seu. Não pense que eu resolvo não pecar e aí eu, por minha conta própria, vou ter o poder, a força de não pecar. Não é real isso. Nós precisamos pedir o socorro de Deus. E o Espírito do Senhor que habita em nós, através da morte de cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através desse poder, nós conseguimos vencer as tentações. As tentações nós vencemos se nos apegarmos a Ele, ao Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É disso que você tem que entender. Não é por causa desta provação que você está passando hoje que você vai desistir de sua fé. Não se deixe levar pelo desânimo. Ânimo é o que você deve ter. Peça forças a Ele. Não é você que vai ter a força sozinho, sozinha. A força vem dele. O vencer vem dele. E ele quer te abençoar. E ele está te abençoando neste vale. Nesta escassez que você está passando. Ele está te moldando, te fazendo mais forte para que você saia dessa situação difícil muito mais instruída, para você saber vencer outras coisas mais. Como foi que José conseguiu ter capacidade de administrar o Egito? Através do sofrimento que ele passou. Não foi sendo aquele menininho mimado pelo pai, mas ele passou pela moinha. Ele foi provado e aprovado. É disso que você tem que entender.
É disso, você tem que ter esperança na aprovação. Você tem que entender que o Senhor nunca deixou abandonado aquele que o procura, aquele que é fiel a Ele. Então você está na promessa e Ele está cuidando de você. Você tem que entender isso, não esqueça disso. Então pense, não pense no que você está passando agora, pense no alvo. Pense que Deus vai te fazer mais forte. Vai renovar tuas forças. Fica de pé. Você não está só. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, que te ama. Não é demagogia, não. Eu tenho provas que Ele te ama. Nos ama. Ele me ama também. Porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e não tivesse pago o preço dos nossos pecados, nós estávamos condenados à morte eterna. Nós não teríamos chance nenhuma. Mas Ele se compadeceu de você, de mim, de todos nós. Cristo morreu por todos. Agora nós precisamos ter consciência disso. E nós devemos dar ao Senhor aquilo que é de direito a Ele. Devemos nos esforçar para sermos fiéis a Ele. Nós devemos ser fiel, como Daniel foi fiel, como José foi fiel. José aprendeu a administrar na casa de Potifar e no presídio. Aí José aprendeu a administrar. Quando ele chegou ali diante do faraó, para decifrar o sonho de faraó, ele já estava por Deus capacitado. É assim que Deus trabalha. Mas você precisa amolecer o seu coração. Não deixe que ele se torne um coração endurecido, revoltado, achando que Deus não vai te ajudar. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é maravilhoso, Ele é eterno. Ele é grande, imensuravelmente grande. Mesmo assim, apesar de não ter como medi-lo, o poder dele, a grandeza dele, não tem como medir. E mesmo assim, ele tão grande, tão poderoso, cabe no seu coração e no meu. Você tem que abrir o seu coração e recebê-lo novamente. Eu não estou dizendo que você não está sendo fiel, mas eu estou dizendo que você precisa se reconciliar com Ele. Porque talvez você esteja obedecendo por temor, mas você precisa obedecer também por amor. Por amor. O Senhor está querendo de você uma conversa franca. Pai, não aguento mais. Tá difícil. Eu não estou encontrando a luz no fim do túnel. Me ajuda, Pai. Paizinho. Entenda que Ele está ouvindo você. E Ele vai mudar o seu quadro. Deus vai trazer a solução para tudo em sua vida. Entenda isso. Imagine o tempo que Daniel, imagine o tempo que ele esperou, cada segundo, olhando para o leão. Para os leões, eram vários. E ele ali, a noite demorou, viu?
Com certeza foi uma noite longa. E você está passando por essa noite longa. Imagine o tempo também que José passou ali no presídio. Mas no lugar dele passar lastimando, chorando e reclamando de Deus, ele passou administrando, ajudando ali no cárcere, ao que era responsável pelo cárcere. Ajudando, tentando fazer que aquela situação de caos no presídio fosse amenizada. E ali, quando o Senhor revela o sonho para Daniel, e ele fala para o copeiro e para o padeiro. E ali, quando o copeiro, ele disse ao copeiro, ele sabia tanto que era Deus que estava revelando, que ele pede ao copeiro que quando você sair, olha só, lembre de falar por mim ao faraó. Diga a minha situação. E aí, imagine os 2 anos que ele passou após esses 3 dias, que era 3 dias e o homem ia ser liberto, e foi. E ele esperou. Talvez nos primeiros dias ele pensasse, daqui a pouco o rei vai me chamar. Daqui a pouco o faraó vai me chamar. O faraó, daqui a pouco ele vai me chamar. Porque o copeiro está com ele lá, está falando com ele. E vai lembrar de mim. Fui eu que falei para ele que ele ia ser liberto. E nada. No lugar dele se revoltar, ele esperou com paciência no Senhor. E no momento certo, quando ele terminou a faculdade de administração no presídio, aí o Senhor faz com que Faraó tenha um sonho. E aí vocês conhecem a história. José decifra o sonho do Faraó e não só decifra o sonho, como ele, além de interpretá-lo, ele dá a solução do problema. E aí ele é honrado. É assim que Deus faz. Mas olha como era o coração dele, de José. Era um coração molinho. Quando os irmãos que venderam ele precisaram dele, ele socorreu os irmãos. Quando o pai dele morre, os irmãos se apavoram, porque pensam, ele nos manteve vivo porque o nosso pai estava aqui. Mas agora que o nosso pai morreu, ele vai vingar o que nós fizemos com ele. Mas José mostrou que ele tinha um coração cheio do amor de Deus. E ele abençoa aqueles irmãos, ele ajuda os irmãos, ele continua fazendo aquilo que agrada a Deus. Faça aquilo que agrada a Deus. Não importa se vai ser num presídio ou num palácio. Porque ele experimentou as duas coisas. Aleluia! Ele experimentou o presídio e depois o palácio. Deus faz assim. Ele experimentou a escassez, o sofrimento, o caos. Se hoje o sistema prisional é falido e é cheio de problemas, de horrores, de muito sofrimento, quanto mais as masmorras ali no Egito. Como deveria ser mal cheiroso, como deveria ser insalubre. Mas ele procurou amenizar o sofrimento deles, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Entenda, Deus
tem algo muito bom para você no fim deste túnel. Até aqui.